Estamos iniciando a nossa aula número 242 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Cliquem, por favor, aí a nossa tela e recebam automaticamente as mensagens pelo YouTube. Amados alunos, hoje é o dia 18 de abril de 2021. É o dia em que foi lançado o Livro dos Espíritos. E a partir de então o Espiritismo nasceu como doutrina filosófica de efeito moral, não como religião. Essa é a proposta de Allan Kardec. Vamos citar aqui um texto de Allan Kardec sobre a missão do Espiritismo, que se encontra no livro A Gênese. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra, conhecimento das coisas, para informar, dar conhecimento sobre a origem do homem, de onde ele vem, por que está na terra e qual o seu futuro. Chama para todos os verdadeiros princípios das leis de Deus. Leis de Deus. Leis de Deus são as leis divinas. E consola pela fé e pela esperança. Então, o Espiritismo, não sendo uma religião propriamente dita, mas tendo uma visão de Deus e das leis divinas, das perspectivas da vida atual, da vida futura, etc. Então, ele, nesse caminho em que ele concebe Deus e movimenta toda a sua vida no sentido de respeitar essas leis divinas, que são as 10 leis divinas, que não são as leis consagradas pelas religiões, que são diferentes, porque as leis do judaísmo são uma, do islamismo são outras, e do cristianismo são outras, do budismo são outras, do hinduísmo são outras. São leis relativizadas ao quê? À autoridade religiosa daquele grupo religioso, daquela religião. Mas o Espiritismo, ele tem esse caráter ecumênico, ele não está como nenhuma religião. Mas nesse caráter ecumênico, ele respeita as leis divinas. Ou seja, eu vou repetir esse trecho de Allan Kardec, mais uma vez, para que vocês consolidem no dia 18 de abril os seus sentimentos de gratidão e de amor a Allan Kardec, a Deus e o próprio Jesus, que colocou esses fatos dentro da doutrina espírita. Vamos caminhar. Dia de Espiritismo, dia 18 de abril. É dia de lançamento, não é o dia do Espiritismo, é o dia de lançamento do Livro Espírita. O Espiritismo realiza o que Jesus disse em João 14, que é o Consolador. O que Jesus disse? Que dar conhecimento das coisas, de todas as coisas. E quais são esses conhecimentos? Fazer que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chama para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e esperança numa lei, numa relação futura. Então, homenageamos hoje Allan Kardec, homenageamos o Espiritismo com uma grande filosofia de efeito moral e pelo seu efeito moral, a sua conexão com Deus e com a vida espiritual. Bem, na aula de hoje, nós vamos estudar o rito, dando continuidade ao rito, e a sua associação com os conceitos básicos da psicologia dinâmica ou psicologia freudiana. Os conceitos básicos, quais são? O aparelho psíquico que nós estudamos e os mecanismos de defesa. Vamos inicialmente estudar um pouco a diferença entre inconsciente e consciente, porque isso também faz parte da boa compreensão dos conceitos sobre o rito. Consciente. Consciente é uma instância psíquica
que relaciona o homem objetivamente com o meio ambiente, quer dizer, minha relação com o meio ambiente, através da cognição. O que é cognição? É a senso-percepção, a visão, por exemplo, e a integração dessa visão na área cortical da visão. Quer dizer, o processo cognitivo começa com a percepção visual e termina com a integração desse impulso eletrônico, no caso, na córtex cerebral. Então, a instância, o consciente, relaciona o homem objetivamente com o meio ambiente através da cognição com os seus próprios sentimentos. Quer dizer, o que nós temos dentro do nosso ser, a introspecção e a reflexão. Ser consciente é tomar conhecimento de tudo que se passa consigo e ao seu derredor. Então, eu posso ter a consciência através da senso-percepção de um fato, integrado à cognição, e posso ter consciência de um processo reflexivo, de uma introspecção, de uma autoanálise. Né? Então, há duas movimentações do consciente. Ao exterior e a interior, que é a introspecção. E o inconsciente? Justamente é o oposto do consciente. É uma instância psíquica que abriga os mais variados pensamentos, comandados por impulsos mentais, nascidos da própria instância do id, ou reprimidos pelos mecanismos de defesa do ego. Quer dizer, o id, eles têm os pensamentos reprimidos de forma inconsciente, são aqueles mecanismos de defesa que a criança faz, e são inconscientes. A gente bate numa criança, o indivíduo bate numa criança, ela sofre e ela reprime aquele sentimento de dor para continuar amando o pai. Porque se ela mantivesse conscientemente aquela dor, aquele sofrimento que o pai lhe impôs injustamente, porque não se pode bater, então ela rejeitaria o pai. Então, para ela amar o pai ou amar a mãe, ela introjeta, quer dizer, ela reprime esse sentimento de frustração. E o departamento que esse sentimento se localiza é o id, mas é uma força viva, uma força ideativa viva. Ele vai atuar muitas vezes de uma forma subreptícia, no caso inconsciente, sobre a atividade do homem. Aí é um outro estudo da influenciação do inconsciente sobre o inconsciente. A proposta da psicanálise é justamente trazer o inconsciente para o consciente. Quer dizer, no processo psicanalítico, nós simbolizamos o inconsciente, trazemos o consciente, isso para o analisando, ele realiza essa compreensão dessa frustração que foi lá na sua infância, e a partir da sua compreensão, da conscientização do inconsciente, a repressão, as forças reprimidas, os pensamentos reprimidos desaparecem. E aí ele fica livre dessas influenciações negativas inconscientes. Bem, esses pensamentos, como nós vimos, que estão no id, são mecanismos reprimidos pelos mecanismos de defesa. Os pensamentos inconscientes se exteriorizam por meio de atos falhos. Então, essas influenciações inconscientes, elas vão aparecer, atos falhos, a pessoa troca as coisas, né? Ou cai, né? Acidentes falhos, vive caindo, vive batendo nos objetos, vive trocando os objetos. São os atos falhos, que são mecanismos inconscientes atuando. Os tiques, a pessoa tem tique. Os sonhos, nos sonhos realmente o inconsciente está se debruçando de uma forma generosa e se manifestando. Associação livre de ideias, o indivíduo associa as ideias livremente e através disso aparecem as ideias do inconsciente. E nos psicóticos, quer dizer, que estão em surtos, o inconsciente aparece através das alucinações, que são alucinações basicamente visuais ou auditivas ou olfativas, e dos delírios, né? Então, a produção inconsciente se torna, sem nenhuma repressão, se deságua no psicótico, ele vive o sonho como se fosse realidade nos seus delírios e nas suas alucinações. Estão gostando, aluno? Eu estou gostando. Isso aí faz parte da minha vida profissional.
Porque eu me dediquei tantos anos e amo tanto a psicanálise. Pois é, vamos em frente. Como se vê nos sonhos, os pensamentos inconscientes não apresentam cronologia nem dimensão. O passado se funde no presente. A dimensão social, a dimensão interior, as dimensões de todas as espécies, mesmo as dimensões métricas, a lógica e a razão entram num estado de confusão, de anarquia. E frequentemente aparecem para o indivíduo por imagens simbólicas. Então, o inconsciente é justamente esse processo de repressão desses pensamentos e ele atua sobre nós através desses mecanismos que nós vimos aqui, as falhas, os tiques, os sonhos, enfim, as alterações muitas vezes de humor, sem saber, são todas influenciações do inconsciente. Bom, então vimos o consciente e o inconsciente. Vamos ver a diferença, então, mais uma vez, para a boa didática, do consciente e inconsciente. Isso no rito. O rito é destinado a afastar estado de angústia, quer dizer, de culpa, né? O indivíduo que vai para o rito, ele tem uma angústia, tem uma culpa. Se for do ponto de vista teológico, tem o pecado. Na religião, o pecado e a culpa. No transtorno obsessivo, compulsivo, toque, a consciência é perpassada pela inconsciência. No ato do rito, sem transtorno mental, prevalece a atividade consciente. Então, há um fato aqui interessante, que quando não há essa influenciação inconsciente, o indivíduo se debruça sobre o rito. Ele tem uma angústia dele. Na religião, essa angústia equivale à culpa, remissão das culpas, como diz a religião. Agora, quando ele tem um transtorno, o toque, o rito é clássico, é pela movimentação de objetos e a lavagem compulsiva das mãos. Mas nós estamos estudando o rito, quer dizer, essa movimentação exterior, o gestual, as palavras sagradas, os cânticos, a roupa paramentada. Muitos centros espíritas acham que deve só usar roupa branca. É bom até que diferencie os que trabalham lá pelas pessoas que buscam o centro. Mas a roupa branca não é essencial. Não é a cor que vai modificar a natureza, substancialmente a natureza moral do indivíduo, seus pensamentos. São coisas diferentes. Vamos fazer, então, agora a associação entre o rito com o aparelho psíquico freudiano. Agora vamos entrar no cerne da questão. O rito aqui e como isso entra no aparelho psíquico freudiano. Primeira instância, id, é o depositário dos sentimentos geradores de angústia. O indivíduo está angustiado. Segunda instância, superego, é o responsável pela superação desses sentimentos de angústia e sua adaptação ao meio exterior, ao social. Superego é adaptativo. Terceira instância, ego, correlação final da superação pelo superego e adaptação dos pensamentos que vêm do id com a realidade exterior, com a relação social, com a relação interpessoal. Então, nesse momento, o ego está optimizado nas suas relações sociais. Ele consegue se equilibrar psiquicamente, consegue superar a frustração, as decepções, as desilusões, as perdas afetivas. Ele está mobilizado numa relação muito tenaz e muito consistente, que nós chamamos em psicologia comportamental de resiliência. Muito bem. Vamos associar o rito agora com os mecanismos de defesa. Primeiro mecanismo, projeção e deslocamento da angústia. Projeta e desloca a angústia para o alvo do rito. Por exemplo, lavar as mãos. Quer dizer, eu projetei minha angústia e desloquei aqui para lavar a mão. É o toque. Identificação introjetiva. Identificação com uma imagem que nós criamos, uma imagem ideal, que, pensando nela,
nós distendemos e aliviamos a nossa angústia. Nós precisamos ter imagens, ter ideais, imagens criadas por nós, ideais que aliviem essa opressão interior moral que é a angústia. Então, nós colocamos essa imagem ideal dentro de nós. Quer dizer, a imagem de um santo, a imagem do Chico Xavier, que vão colocando, imagem de Jesus, vão colocando o que quiser, para poder aliviar ou os adolescentes, imagem de um cantor, de um músico, de um jogador de futebol, querendo ser igual a ele. Tudo isso é identificação com ele e coloca dentro de si, que é introjetivo. E aqui, no caso do rito, é uma identificação com alguma coisa que alivia a nossa angústia. Terceiro mecanismo de defesa, racionalização. É uma plena justificativa da ação benéfica, saudável do rito. É um juízo que todo comportamento caminha para o expungimento, para a expulsão da angústia. Então, nós racionalizamos, esse rito é maravilhoso, ele está me ajudando a tirar a minha angústia, ele está tirando o meu sentimento de culpa, ele está tirando o meu sentimento de perdão. Então, é mais um mecanismo de defesa. Portanto, temos a projeção, a identificação introjetiva e a racionalização, que vão ser centralizadas no rito. Eu fiz esse quadro aqui, que eu acho que é um quadro interessantíssimo, embora os alunos tenham dito, professor, não entendo nada desse, não vejo nada. Pois eu sei que vocês não veem nada, né? Mas isso vai ser um livro. Isso aqui melhorado vai se tornar um livro. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Rito, associação com a psicologia dinâmica. Primeiro compartimento aqui é o id. O id tem a função inconsciente de guardar os impulsos inconscientes e os pensamentos reprimidos. Está aqui o id, olha aqui o id. Ó. O id se conecta com quem? Com o superego. Aqui o superego. Vou baixar para cá. O id se conecta com o superego. E o superego é modulador, é adaptador, é transformador dos impulsos do id. Para onde ele vai funcionar? Ele vai funcionar agora com o quê? Com o ego. Está aqui o ego. É um circuito. O ego introjeta, integra esses pensamentos do id e do superego e, ao mesmo tempo, então, se relaciona com a realidade exterior através do princípio do prazer e do princípio da frustração e estabiliza o ego psicologicamente para se viver uma vida social saudável, trabalhar saudavelmente. Então, esse é um circuito que é um circuito fechado. O id, superego, ego, e todos eles se integram e se movimentam dentro de uma linha que eu diria que o Freud ele usou o princípio da termodinâmica, ele gostava muito de seguir a física, então essa lei da termodinâmica é que a energia não se cria, não se extingue. A energia se transforma, toda energia não se cria e não se extingue, ela está sempre em transformação, que é a lei da termodinâmica que transforma o vapor, a pressão do vapor em um trabalho mecânico, numa caldeira de um trem ou numa fábrica de tecidos, como foi a Revolução Industrial. Então ele pegava essa primeira lei da termodinâmica, que transforma a energia do vapor, no caso, para a energia do trabalho, ou seja, de uma energia para outra forma de energia, calorífica, no caso, que é a termodinâmica, e usou aqui no id, que está em constante processo de transformação dessas energias, que ele chamava de energias, era um princípio energético, a base do id está calcada nessa lei da termodinâmica, ele girava nessas leis e equilibrava essas forças ideativas e pensantes, id, ego e superego. Então está tudo equilibrado aqui. Está tudo equilibrado. Mas acontece que em dado momento, aqui, onde tem aqui o hashtag aqui, o que acontece, pessoal? O superego falha. Coitado, ele falha, ele fracassa na transformação dos impulsos que vêm do id, nos impulsos de angústia, no caso da religião, do pecado, ele falha.
ele falha. Ele não consegue mais modular. Então sobrevém o quê? Sobrevém a angústia no indivíduo. Os mecanismos dele, de defesa dele, agora estão vazados, estão exteriorizados. Ele tem que correr para algum lugar para voltar a equilibrar. Ele tem que arranjar uma muleta, um substitutivo da força do pensamento que vem do id, que o superego não modula de uma forma adequada e conveniente. Então, a angústia sobrevém, então surge como mecanismo alternativo nessa setinha aqui, o que? O nosso rito. O rito é nada mais que o mecanismo substitutivo da função do superego na vigência da sua falha e da sua incompetência. Portanto, nesse circuito, nós temos todos os mecanismos, aí surgem no rito, com o rito assumindo essa função superegóica, vão aparecer os mecanismos de defesa, que é a projeção, que é a identificação, que é a manipulação dos objetos, e na religião, que são os ritos religiosos, as cerimônias religiosas, com aquele fausto, com aquela coisa toda, com aquele incenso, com aquelas velas, com aqueles cânticos, com aquelas roupas todas aveludadas, aqueles tapetes vermelhos, red carpet, vai tudo, é um sistema, um cenário incrível, as abóbadas altíssimas das igrejas, os cânticos, toda uma cerimônia que o indivíduo vai levado por aquele misticismo e se acha que ali ele vai encontrar a sua liberdade espiritual, quando o Espiritismo propõe que a liberdade espiritual é um desejo pessoal do indivíduo. O Espiritismo é autônomo, é autodeterminado. Então nós vamos encontrar nossa liberdade pelas boas ações, sem precisar nada, nenhum tipo de rito. Portanto, vamos sintetizar aqui o que eu disse hoje e que para vocês e para mim é uma coisa muito gratificante. Síntese. O rito tem por função psicológica modular e transformar os sentimentos reprováveis e condenáveis por dada cultura, dada tradição e dado ambiente social. Quer dizer, a cultura impõe ao indivíduo um tipo de legislação psicológica, de conduta, de moral, de religião, etc. Então, ele tem por função modular e transformar esses sentimentos rejeitados pela cultura, pelo ambiente social e pela tradição. Ele tem que assumir o controle disso. Atua prevalentemente quando o superego falha na sua intrínseca missão, que é a modulação propriamente dita. O rito é, pois, mecanismo substitutivo de superego incompetente. Está aqui. Bem, o problema da fé, que muitos vão dizer, do professor, o senhor está falando do problema da fé, e a fé é nossa. A fé é nossa. A fé é nossa. Nós acreditamos em Deus, sim. Nós acreditamos nas leis divinas, nós acreditamos na justiça divina, nós temos uma fé em Deus, temos certeza que Deus é misericordioso e bom, mas isso é um outro trabalho. Eu estou mostrando aqui uma distorção na capacidade racional do homem, pensante, de ser carregado pelo rito e achar que o rito vai responder por toda a sua salvação. Ou a consecução de um rito levará ele ao reino dos céus e vai viver junto de Deus. Isso são as histórias que a boa razão não aceita, nem a boa lógica e muito menos a boa ciência. Portanto, essa aula para mim teve o caráter libertatório para vocês. Quando vocês começarem a mexer nas coisas, de lá para cá, botar a camisa do time de futebol quando ele está perdendo, dar 3 voltas em torno da cadeira, não sentar na poltrona 13 de um avião ou não ocupar um apartamento 13 no hotel, vocês vão pensar no professor, que o professor vai estar rindo dessas manias que vocês têm. Portanto, que Deus nos abençoe e que a paz de Jesus esteja conosco e salve Allan Kardec no dia 18 de abril.